Paz do Senhor. Estamos aqui gravando mais uma mensagem. Paz do Senhor Deus. Vamos aqui o ajuste da câmera. Eu estava aqui meditando um pouquinho na palavra do Senhor e veio a mim uma mensagem eu queria colocar aqui, porque nesses últimos tempos muito se tem falado na volta de Jesus. Eu mesmo tenho falado disso, já gravei vídeos a esse respeito. Muitas pessoas têm postado aí, principalmente nas redes sociais aí, falando da volta de Jesus. E talvez muitos acreditem, outros não acreditem. Mas eu queria colocar aqui alguma coisa da parte do Senhor, que o Senhor falou comigo. Alguém poderia perguntar, né? Mas por que Jesus haveria de voltar a essa terra? Já que aqui ele esteve há alguns anos, né? Já se passado da sua primeira vinda. Porque e foi morto. Todos conhecem a história da primeira vinda de Jesus, muitos conhecem, né? Então, sofreu. Mas por que então Jesus haveria de voltar novamente a esta terra? Vou voltar aqui. Bom, nós sabemos que Jesus passou tudo que passou para que pudesse perdoar os nossos pecados, né? Os homens eram pecadores, estavam todos condenados, todos nós condenados à morte eterna, à destruição eterna. Jesus passou tudo que passou para nos salvar, né? Aquele que tem fé em Jesus, na sua morte e ressurreição, põe a sua fé nisso, é salvo, né? É perdoado, tem os seus pecados perdoados e tem a paz com Deus, né? O homem pecador, ele está separado de Deus, então ele, através de Cristo Jesus, ele pode fazer as pazes com Deus, vamos dizer assim. Deus é o nosso justo juiz e ele vai condenar as pessoas que não... Haverá um dia do juízo e Deus então vai condenar aquelas pessoas que tiverem com seus pecados e não lançarem, né, não receberem o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor, para poder terem os seus pecados perdoados. Serão condenados. E desde quando Jesus veio a primeira vez e morreu e padeceu, já se passaram 2000 e tantos anos, né? E Jesus, o próprio Jesus mesmo, em João 14, não vou ler aqui esse texto, já li em outras mensagens, ele fala que ele iria para o Pai e voltaria, né? E para chegar ao Pai, ele é o caminho, a verdade e a vida. É bem conhecido esse texto. E se passaram 2000 anos, esse é o tempo da graça, né? O tempo que Deus está preparando um povo que vai morar no céu. Esse povo ele é o tempo de preparação de um povo especial, né, apartado, que Deus está apartando nessa terra. E quando se completar esse povo, essa quantidade de gente, de pessoas, de almas que serão salvas, que irão morar na eternidade, certamente o Senhor Jesus voltará. Ele não voltou ainda porque ainda esse número de pessoas ainda não se completou. E muitas pessoas, né, por não entenderem isso, ou não aceitarem isso, ou não terem fé nisso, ficam, né, vivem nessa terra, vêm, nascem, morrem, sem aceitar Jesus, sem receber Jesus, ligados às vezes em religiões, doutrinas humanas, interessa, né? Porque eu tenho gravado esses vídeos? Porque eu sei que tem pessoas a serem alcançadas ainda pela graça de Deus. E uma vez que Ele me alcançou com a sua graça, uma vez que Ele me deu o entendimento da sua palavra, o meio que eu achei de estar aqui passando essa mensagem
para outras pessoas, para que essas outras pessoas possam também, né, olharem para Jesus através do conhecimento da palavra e assim possam aceitá-lo e terem seus pecados perdoados também. O único jeito, única fórmula, a única maneira deixada por Deus para que as pessoas possam ser salvas é pela fé no Senhor Jesus. Eu vou deixar um texto aqui, inicial, para nós tratarmos desse assunto, que está na epístola que Paulo escreveu a Tito. Capítulo 2. Tito foi um companheiro de Paulo, ajudava Paulo no seu ministério, quando Paulo aqui esteve. O apóstolo Paulo e Tito eram um companheiro. E Paulo, né, deixou uma carta chamada Tito, né, epístola do apóstolo Paulo a Tito, onde ele fala aqui no seu capítulo 2, no verso 11, ele fala assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Paulo dando essas orientações a Tito. Então o que nós achamos aqui nessas palavras de Paulo a Tito? Ele fala que a graça de Deus foi manifestada a todos os homens, trazendo a salvação a todos os homens, né? Que graça de Deus é essa? O Senhor Jesus, quando ele esteve aqui a primeira vez. A graça de Deus é o Senhor Jesus Cristo que aqui esteve, né? Ele traz salvação a todos os homens, né? A salvação, ela é para todo aquele que crê, né? E ele traz, o Senhor Jesus, ele trouxe ensinamentos para nós, né? Nós devemos renunciar ao quê? A impiedade. O que é impiedade? É a irreverência com relação às coisas de Deus, né? As pessoas que não conhecem a Deus são chamadas de pessoas ímpias, né? Que não têm temor de Deus, não têm reverência com as coisas de Deus, não conhecem o Senhor, né? Andam de qualquer forma, de qualquer jeito, até falam muito de Deus, né? Até vão à igreja, mas não conhecem o Senhor. Então, não conhecem o Senhor Jesus, não conhecem a palavra de Deus, são chamados de ímpios. Então, ensinando-os que, renunciando a isso, a impiedade, e as concupiscências mundanas, as cobiças mundanas, né? As coisas que existem no mundo, o pecado do mundo, né? Concupiscência mundana. Vivamos neste presente século, nós estamos vivendo, né? Sóbria, justa e piamente. Essa é a forma que agrada a Deus. Forma sóbria, justa e piamente. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardando a bem-aventurada esperança. Essa é a nossa esperança. O que é? E o aparecimento, a nossa esperança é a nossa salvação, né, de um dia estar no céu. E o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O aparecimento, é o novo aparecimento. Porque aqui, quando Paulo escreveu aqui, Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha subido aos céus, né, já não estava mais aqui. Então, foi quando Paulo escreveu essa carta a Tito. Paulo já esperava a vinda do Senhor daquela época, né? Já falava isso para Tito, já falava para nós também. O qual, né, falando de Jesus, deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, de todo pecado,
purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então, o povo de Deus só existe um. É um povo. Qual é esse povo? É um povo especial, né? De Deus. Deus é que separa. Deus é que purifica. Deus é que perdoa os nossos pecados através de Cristo Jesus. E esse povo especial é puro, sem pecado. Não através de nós mesmos, através de Cristo Jesus. Certo? Zeloso de boas obras. Né? Começamos então a praticar as boas obras depois que aceitamos a Cristo Jesus. Certo? Antes de Cristo praticávamos as más obras, as obras de pecado, as obras erradas que nós fazíamos. Aceitamos Jesus, recebemos o Senhor Jesus, tivemos os nossos pecados perdoados. Somos agora um povo especial, zeloso de boas obras. Então, aqui também Paulo exorta Tito, mostrando que aguardando a bem-aventurada esperança, verso 13, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que essa carta, irmãos, foi escrita no primeiro século da nossa era. Já se passaram lá, né, 20 séculos, não é isso? 2000 anos já se passaram, mais de 2000 anos, e nós estamos aqui aguardando, assim como Paulo, e temos essa esperança na volta de Cristo Jesus. Por que não voltou ainda? Purificar para si um povo especial. Ainda existe pessoas a serem purificadas, por isso Jesus não voltou. Mas pelos sinais, irmãos, que nós estamos vendo aí, o Senhor Jesus deixou um aviso, né, vários avisos, né, dos sinais que aconteceriam, que antecederiam a sua volta. Eu gostaria de deixar aqui um texto que nós achamos lá em Lucas capítulo 17, onde o Lucas, né, no seu evangelho, que ele escreveu de Jesus Cristo, no evangelho de Jesus Cristo que escreveu Lucas, no capítulo 17, ele fala sobre a vinda do reino de Deus. Então aqui, ó, Lucas 17, 20, fizeram uma pergunta para Jesus. Quem que fez? Está aqui no verso 20 do capítulo 17. E interrogado pelos fariseus eram os religiosos, né? Era uma seita do judaísmo. Sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus sempre existiu, irmãos, sempre existiu. Ele não vai ser estabelecido nesta terra, ele já foi estabelecido desde o início de todas as coisas, né? Ele foi manifestado a nós na pessoa de Cristo Jesus. Então, Deus reina, Deus é rei, o Senhor Jesus é rei, nunca deixou de ser rei, tá certo? Ele só foi manifestado a nós há 2000 anos atrás, certo? Então, ele diz bem claro aqui, ó, não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele aí, porque eis que o rei de Deus está entre vós, certo? Então, aí como essa pergunta que fizeram é quando que haveria de vir o reino de Deus, aí Jesus começa a falar da sua volta, da sua vinda, para quê? Não para estabelecer o reino nessa terra, não mais, porque o reino de Deus já está estabelecido, já está entre nós, certo? Já foi manifestado entre nós quando Jesus aqui esteve. Aí ele começa a falar, olha, dias virão, verso 22, em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, não vereis. E dir-vos-ão, eilo aqui, eilo ali, não vades nem os cigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia, quando Jesus voltar, no seu dia, como um relâmpago. Quando o relâmpago ilumina, vai ser a volta de Jesus, né? Mostrando aqui a rapidez
né, e com que vai vir o Filho do Homem. Mas primeiro, antes desse dia, convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. Jesus aqui ainda não tinha passado pela morte, né? Evangelho. Lá nós só tratamos da carta de Paulo a Tito. Já tinha acontecido a morte de Cristo e a ressurreição. Aqui não. Jesus ensinando as pessoas. Mas primeiro, então, convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. Como foi, né? Aí ele fala assim, no verso 26, aqui que eu queria que os irmãos, vocês, prestassem bem atenção. Verso 26, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Verso 28, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então aqui Jesus, né, cita dois acontecimentos que nós achamos lá em Gênesis, que foi o dilúvio na época de Noé e a destruição de Sodoma e Gomorra, não é? Nos tempos de Abraão e Ló. Se nós abrirmos lá, nesses acontecimentos que Jesus falou, primeiro em Noé, falando de Noé, lá em Gênesis, como é que estava a terra? Como é que estava o povo naquela época, na época de Noé? Né? Aqui em Gênesis capítulo 6. Né? Em Gênesis capítulo 6 nós vemos assim, vamos ler aqui do verso 5 em diante do capítulo 6. E viu o Senhor Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Essa era a situação. Maldade multiplicada sobre a terra. E a imaginação dos seus pensamentos e do seu coração era má, continuamente. No verso 11 ele diz assim, a terra, né, falando do povo que estava aqui, porém estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus, verso 13, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Aí Deus dá ordem a Noé construir a arca. Mas é isso que eu queria deixar aqui, irmãos. Como é que estava? Nós vimos lá que Jesus citou como exemplo, antes que ele viesse, antes de manifestar o seu dia, a sua volta, como é que estava a terra na época de Noé e na época de Sodoma. Nós vimos aqui na época de Noé. A terra estava, a maldade do homem se multiplicou sobre a terra. Os pensamentos do coração, da mente do homem era só má continuamente. A terra estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Agora eu pergunto, como é que nós estamos hoje? Como é que nós estamos hoje? Como é que está o mundo hoje? Não só o Brasil, como é que está a violência? Como é que nós estamos com relação a guerras, violências, corrupção no mundo? Né? Será que estamos com os dias de Noé? Nós vimos lá que Jesus citou os dias de Noé. Mas ele citou lá também os dias de Ló. Né? Os dias de Sodoma. Como é que estava em Sodoma? Antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Né? Nós vemos aqui, ó, Gênesis capítulo 19. Né? Ló, em Sodoma, recebe 2 anjos, né, em sua casa, e esses anjos anunciam então a Ló a destruição de Sodoma e Gomorra. Né?
vamos olhar aqui então como é que estava, né? Primeiro Deus fala para Abraão, né? Ele fala para Abraão primeiro da destruição de Sodoma. Vamos olhar aqui capítulo 18 de Gênesis, né? Aparecem 3 anjos a Abraão, né? E Deus anuncia então a destruição de Sodoma a Abraão, de Sodoma e Gomorra. Verso 17, capítulo 18, né? E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois deles, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor não faça, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor, verso 20: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, e Abraão ficou em pé ali diante do Senhor. Sodoma, o clamor de Sodoma, o pecado de Sodoma, né, as notícias a respeito de Sodoma tinham chegado até Deus, né? E aqui diz que o seu pecado tem se agravado muito, tem aumentado muito, né? Sodoma era uma cidade, Gomorra, toda aquela região, era uma cidade entregue à prostituição, entregue à imoralidade sexual, ao homossexualismo, a toda sorte de imoralidade sexual, né? Os homens, as mulheres prostituindo-se. Uma situação terrível, né? O pecado terrível diante dos olhos do Senhor. E o Senhor desce então para destruir Sodoma e Gomorra. Abraão até intercede com Deus pela cidade, né? É interessante essa conversa que Abraão teve com o Senhor. E aqui mesmo no capítulo 18: e chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Quando Deus fala para Abraão que ele vai destruir Sodoma, Abraão faz essa pergunta para Deus, né? O Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Aí ele fala assim: se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? O que Abraão está dizendo para Deus? Deus, você vai destruir a cidade e as pessoas justas lá, que moram lá, elas também serão destruídas, juntamente com os injustos, com os ímpios? Se houver 50 justos lá, você vai matar os 50 justos, juntamente com os ímpios? Essa é a pergunta de Abraão. E ele fala assim: longe de ti, verso 25, que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Olha a pergunta, assim, olha a conversa que Abraão teve com Deus, né? Longe de ti isso, Senhor, de matar, de fazer essa injustiça na cidade. Abraão disse isso porque ele sabia que Ló morava lá. Ló era seu sobrinho, né? Então, na verdade, aqui está querendo livrar Ló. Muito bem. Aí o Senhor, como era amigo de Abraão, né, ele falou assim para Abraão: então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Deus falou: se tiver 50 justos lá, eu não destruo a cidade, por causa desses 50 justos. Aí Abraão disse assim: agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Abraão falando para Deus: se porventura, em vez de 50 justos, tiver 45, faltar 5, destruirá destruirá todo mundo lá,
inclusive os 45. Não a, aí Deus fala assim, não a destruirei se eu achar ali 45. Aí Abraão foi abaixando, né? Continuou ainda a falar, se porventura achar ali 40, Deus. Ele disse, não farei, por amor dos 40, não vou destruir. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se achar ali 30. Tá bom, Senhor, não seja 40, mas que seja 30. E disse, não farei se achar ali 30. Deus falou. Ele disse, eis que agora, aí Abraão continua falando com o Senhor, né? Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura, se achar ali 20. Tá bom, 30, acho que 30 não tem mesmo, né? Mas 20, se tiver 20. Não destruirei por amor dos 20. Aí Abraão fala mais uma vez com Deus. E fala assim, ora, não se ire, Senhor, comigo. Que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10. E diz, não a destruirei por amor dos 10. E o 33 fala, e se foi o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Então começou com 50 e terminou com 10. E mesmo assim o Senhor foi lá e destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, após ter tirado Ló da cidade. Nós vamos continuar vendo aqui. Depois os varões vão lá, vão ter com Ló, né? E fala para Ló sair da cidade. Olha aqui esse texto aqui no capítulo 19, mais à frente, de Gênesis, né? Os anjos falaram para Ló assim, verso 12 do capítulo 19. Então disseram aqueles varões a Ló, tem alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas, e todo quanto tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar. Porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. 2 anjos que estavam lá. Então saiu Ló, e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Então, Ló, recebendo a notícia dos anjos, que os anjos iam destruir a cidade, eles foram até os seus genros, né? Falou aos seus genros, olha o que aconteceu, foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Quando ele chegou lá e falou para o genro que ia casar com as suas filhas, né? Eles zombaram de Ló, que vai destruir nada, Ló. Tá ficando louco, velho. Tiveram por zombador, não quiseram sair. E ao amanhecer, verso 15, os anjos apertaram com Ló, dizendo, levante-te, Ló, toma sua mulher e tuas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Outra vez, insistindo com Ló, toma sua mulher, rapaz, pega suas filhas e sai daqui. Verso 16. Ele, Ló, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Ló começou a demorar, né? Ia ser destruída a cidade. Os anjos foram lá, pegaram Ló para a mão, a sua filha, as 2 filhas, a sua mulher, e levaram. Tiraram para fora da cidade, porque Deus é misericordioso. E aconteceu que, tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda essa campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Aí Ló saiu de Sodoma e Gomorra, não é? Juntamente com a sua esposa e suas 2 filhas. No caminho, a sua esposa olhou para trás, desobedecendo a ordem dos anjos para não olhar para trás. A história aqui diz que ela virou uma estátua, né? Morreu por ter olhado para trás. E aí o que aconteceu? Logo que eles saíram para lá, então o Senhor fez chover enxofre e fogo. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e
Gomorra. E derribou aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. A mulher de Ló, verso 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Morreu, né? Por ter olhado para trás. Certo? E Ló, então, escapou da destruição de Sodoma. Jesus aqui, irmãos, cita os exemplos deixados para nós nas Escrituras Sagradas de Noé, do dilúvio e de Sodoma e Gomorra. Agora, diante disso que está aqui, diante dessa palavra, isso que eu coloquei aqui nessa mensagem, eu pergunto, como é que nós estamos no mundo hoje com relação à imoralidade sexual, à imoralidade de todo tipo, né, de caráter, a corrupção, né, tanto moral, política, religiosa, não é? As igrejas fazendo coisas terríveis, né? Pecado está lastrado por todo mundo. Imagine Deus olhando lá do céu para a terra e vendo tudo isso que nós temos visto aqui, que nós como humanos, irmãos, ficamos muitas vezes apavorados de ver. Assassinatos, guerras, crimes violentos, pessoas matando umas às outras, crianças sendo estrupadas, mulheres sendo estrupadas, mães matando filhos, filhos matando pais, mulher matando marido, marido matando mulher. Olha como é que está o mundo hoje, irmãos. Será que não estava chegando a hora do Senhor Jesus voltar a essa terra? Será que já não está se completando o número do povo que vai morar no céu? E aí Jesus vai voltar a essa terra? Está aqui, não é eu que estou inventando, não é eu que estou falando, está escrito aqui. Eu estou passando para vocês porque está escrito na Bíblia. As referências estão aqui, pode conferir. Não é? Então Jesus falou aqui, assim como nos dias de Noé, assim como nos dias de Ló, assim como estava naquele tempo, assim como estava no tempo de Sodoma e Gomorra. Verso 30 do capítulo 17 de Lucas. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Irmãos, o tempo da graça, desde a época que Jesus veio, se deu a si mesmo por nós, por nossos pecados até hoje, é o tempo da graça. É o tempo que Deus está separando um povo especial para Ele. Qual é esse povo especial? Aqueles que recebem e reconhecem o Senhor Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Esses vão morar no céu. Aqueles que ficarem, como aqueles que ficaram em Sodoma, como aqueles que ficaram em Noé, não quiseram entrar na arca, que é o símbolo de Jesus, como aqueles de Sodoma que não quiseram dar ouvido aos anjos, escarneceram de Ló. Vocês leram, eu li aqui, os erros de Ló, quando Ló foi falar lá, eles se escarneceram, não acreditaram em Ló, que a cidade ia ser destruída. E nós estamos aqui falando da volta de Jesus, que Jesus está voltando, que isso aqui vai acabar, que o fim do mundo vai acabar, e as pessoas não acreditam. As pessoas não estão como que desapercebidas das coisas. Não estão acreditando que o pecado chegou numa situação, irmãos, que não tem mais jeito. O número de salvos está se completando, falta um pouquinho tempo. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, ele falou sobre os falsos mestres, porque existem falsos mestres, aí dizendo que não vai acabar nada, que Jesus não vai voltar, que é tudo mentira. Já naquela época, Paulo avisou a nós, na sua segunda carta, se vocês lerem, 2 Pedro, capítulo 2. Ele fala assim, olha, primeiro ele fala dos anjos que pecaram, antes da fundação do mundo, os anjos que foram expulsos do céu. Pedro fala assim, capítulo 2 da segunda carta de Pedro, vou ler do verso 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou a cadeias de escuridão, ficando reservado para o juízo, os anjos que pecaram no céu, são os demônios que estão em cadeias de escuridão aqui na terra, estão em lugares de trevas,
Estão reservados para o dia do juízo, onde serão lançados no lago de fogo e enxofre. Hoje eles estão onde? Eles estão em lugares de escuridão. Está aqui, ó. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservado para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as por exemplo aos que vivessem impiamente. Está posto por exemplo para nós, irmãos, Sodoma e Gomorra. Certo? Ele livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque esse justo Ló, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Né? Então, Pedro falando aqui, tá certo? Isso aqui foi deixado de exemplo para nós, irmão. Certo? De exemplo. Agora, ele completa aqui no verso 9: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas, principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências, cobiças de imundícia, e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, blasfema das coisas de Deus, blasfema das coisas, não só não acredita em Deus, como blasfema, né, das autoridades de Deus, de Jesus, dos anjos. Né? Então veja que Pedro alertando, né, que haveriam falsos mestres, falsos doutores, que introduziriam entre nós heresias, dizendo que Jesus não vai voltar, dizendo que o mundo não vai acabar, dizendo que é isso, que é aquilo, que você tem que sacrificar para ser salvo, tem que fazer isso para ser salvo, fazer obra para ser salvo, tantas outras coisas que tem as pessoas colocado aí, né, por avareza, querendo ganhar dinheiro, né, as igrejas estão querendo ganhar dinheiro e não estão visando o povo, não estão visando as pessoas da destruição final, da volta de Jesus. Isso aqui vai ser destruído, isso aqui vai acabar. É real, é verdade, está aqui. Mas essa mensagem eu deixo aqui. Né? Que você possa fazer parte desse povo zeloso de Deus, um povo especial que vai morar no céu, conforme aqui em Tito. Né? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Está aqui, irmãos. Se você ainda não recebeu o Senhor Jesus, se você ainda não tem Ele como seu Senhor, como seu Salvador, se você não colocou a sua fé em Cristo Jesus, no Evangelho, na morte e ressurreição de Jesus, eu deixo aqui mais essa mensagem, esse convite para você. Não é religião que salva, não é obras de caridade ou de mérito que salva o ser humano, é somente a fé em Cristo Jesus. Aí você vai fazer parte desse povo especial, zeloso de boas obras, que o Senhor está separando e que já está por completar, porque o pecado está terrível no mundo. Vocês estão vendo aos seus olhos, está nos nossos olhos, é só ligar a televisão, né? É só sair para a rua que você vê como é que está, depravada, a sociedade depravada, igual Sodoma e Gomorra, igual ao tempo de Noé. Você possa crer mais nessa mensagem da volta de Jesus, possa receber o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você que ainda não recebeu. Como é que eu faço? Você pode estar perguntando. Simples. Dobre o seu joelho diante de Deus, se arrependa dos seus pecados, sinceramente, de coração. Diga para Deus: eu quero receber o Senhor Jesus como meu único Salvador e Senhor. Deixa a idolatria, deixa as obras de mérito, deixa as tradições humanas de lado, porque isso aí não salva. Não salva. O que salva é Cristo Jesus. Receba o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor.
certo? Diga isso para Deus, com sinceridade, certo? Vem conhecer o Evangelho de Jesus, abre a Bíblia, estude a Bíblia com zelo, né? Estudando, sem preconceitos, né? Vindo de filosofias humanas, tradições humanas. Estude a Bíblia como ela é. E você vai fazer parte desse povo que Jesus vai vir buscar. Que ele falou lá em João 14. Eu vou, mas volto para buscar. Para levar daqui. Não é para dar boa vida. Deus não morreu para dar boa vida para ninguém aqui na terra. Jesus morreu para nos tirar daqui. Para tirar o povo dele daqui. Deste mundo. Para levar para o céu. Se você quiser fazer parte desse povo, o momento é agora. O dia é hoje. Porque a volta de Jesus pode ser a qualquer momento, como nós vemos lá. A qualquer momento. O pecado já está, né, tomou dimensões nunca antes vistas. O povo já está, né, totalmente corrompido, a terra totalmente corrompida. Jesus está voltando. Então não espere mais. Porque pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, pode levar 10 anos, mas pode ser hoje, pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã. Porque o dia, ninguém sabe. Será como um relâmpago. Acabou. Quem foi, foi. Quem não foi, não tem mais chance. Receba o Senhor Jesus. Faça parte desse povo que vai morar no céu. Especial. Povo de Deus. Estou à sua disposição para te ajudar aqui no que for preciso. Agradeço mais uma vez por sua atenção aí. O Senhor Jesus te abençoe, você, sua casa, sua família. E vem conosco. Vem morar no céu. Em nome de Jesus.